Mais uma vez, 0. A voz de Henrique Castilho ecoou pelo escritório como um martelo batendo no metal. O homem de 52 anos, dono de um império imobiliário de 2 bilhões de reais, segurava o boletim escolar do filho como se fosse lixo tóxico. Eduardo, você é uma vergonha para o sobrenome Castilho. O menino de 12 anos encolheu-se na poltrona de couro italiano, suas pequenas mãos tremendo, enquanto tentava encontrar palavras que nunca vinham. 0 em matemática, 0 em português, 0 em ciências. Uma sequência interminável de fracassos que parecia definir sua existência. Pai, eu tentei, eu juro que... Tentou? Henrique jogou o papel na mesa com força, fazendo pular o copo ao lado do notebook. Eu pago R$8.000 por mês, no melhor colégio particular de São Paulo. Tenho 2 professores particulares te ensinando em casa. Gastei uma fortuna em psicólogos, psicopedagogos, até neurologista. E você me traz 0? Eduardo baixou a cabeça, suas perninhas balançando na cadeira, que era grande demais para ele. O escritório era intimidador mesmo para adultos. Paredes de vidro, móveis imponentes, quadros caros. Para uma criança de 12 anos, parecia um tribunal. Aos 12 anos, já havia passado por 4 colégios diferentes. Sempre a mesma história, sempre o mesmo resultado. Enquanto isso, seu pai construía arranha-céus e fechava negócios milionários. Ele não conseguia nem mesmo fazer contas de multiplicação simples. Os pais dos seus colegas me cumprimentam com pena. Henrique caminhou até a janela panorâmica do 400º andar, a cidade de São Paulo se estendendo lá embaixo como um tapete de luzes. Ontem, no clube, o Roberto Mendes me disse que o filho dele, da mesma idade que você, já está programando computadores. Programando? E você não consegue nem dividir 100 por 10. As palavras cortaram Eduardo como lâminas. Ele sentiu os olhos ardendo, mas engoliu as lágrimas. Aos 12 anos, já aprendera que chorar na frente do pai significava mais humilhação. Significava ser chamado de fraco ou chorão. Sabe o que eu escuto nos corredores da empresa? Henrique se virou, os olhos frios como gelo. Que Henrique Castilho pode construir um império, mas não consegue ensinar o próprio filho a somar. Que toda a minha fortuna vai virar pó quando eu morrer, porque meu herdeiro é completamente inútil. Eduardo sentiu uma dor no peito. Inútil. Essa palavra sempre doía mais que as outras. Ele nem sabia direito por quê, mas pelo tom do pai, significava que ele nunca seria nada na vida. Você tem mais uma chance, moleque. Henrique voltou para trás da mesa, apoiando as mãos no tampo de mogno. Prova de recuperação na próxima sexta. Se não conseguir pelo menos 6, você vai para um colégio público. Sem motorista, sem mordomia, sem nada. Vai ver como é a vida real. Eduardo sentiu o mundo desabar. Colégio público significava perder os poucos amigos que tinha. Significava andar de ônibus. Significava decepcionar. Ainda mais o pai. Significava ser mais uma vez o fracassado da família. Mas, pai, uma semana é pouco tempo para... Uma semana é o que você tem. O grito fez os vidros vibrarem e Eduardo se encolher ainda mais na cadeira. E não venha me dizer que é difícil. Qualquer criança de rua provavelmente resolve essas contas melhor que você. Até minha faxineira deve ser mais esperta. Do corredor, Helena parou de passar o pano no mármore. Tinha 25 anos. Era formada em engenharia civil pela USP. Mas a crise econômica a forçou a aceitar qualquer trabalho que pagasse as contas. Há 6 meses, limpava o apartamento dos Castilho e presenciava essas cenas diariamente. Seu coração se apertava vendo aquele menino ser humilhado dessa forma. Ela sabia o que era ser subestimada, mas uma criança não merecia isso. Agora sai da minha frente. Henrique acenou com a mão, como se estivesse espantando um mosquito. Tenho uma reunião em 10 minutos com investidores japoneses. Pelo menos, eles sabem fazer contas. Eduardo escorregou da cadeira, suas tênis caros fazendo barulho no piso de mármore.
No corredor, cruzou com Helena, que fingiu estar ocupada arrumando um vaso de cristal italiano. Por um segundo, seus olhares se encontraram. Havia algo diferente nos olhos dela. Não era pena, como via nos olhos dos professores. Era compreensão. Era como se ela entendesse exatamente o que ele estava sentindo. O menino correu para o quarto e se jogou na cama King. Cise, sufocando o choro no travesseiro de penas de ganso. Mesmo com todo o luxo ao redor, videogame, televisão de 65 polegadas, brinquedos caros, ele se sentia o menino mais pobre do mundo. Naquele momento, nem Eduardo, nem Helena imaginavam que uma simples equação matemática estava prestes a mudar suas vidas para sempre. O filho do bilionário e a jovem faxineira tinham mais em comum do que qualquer um poderia imaginar. E o que Helena sabia sobre números e sobre ser subestimada poderia ser exatamente a chave que Eduardo procurava há anos, sem nem saber que ela existia. Na cozinha, Helena guardou os produtos de limpeza e olhou pela janela. Amanhã seria mais um dia igual. Ou talvez não. Enquanto Eduardo chorava no travesseiro de penas de ganso, a apenas 15 metros de distância, Helena lavava os pratos na cozinha gourmet de mármore Carrara. 2 vidas, 2 mundos, o mesmo teto. A diferença era gritante. Eduardo morava num apartamento de 400 metros quadrados nos Jardins, com vista panorâmica da cidade. 3 suítes, sala de cinema, piscina na cobertura. Helena acordava às 5 da manhã numa kitchenette de 25 metros quadrados na cidade Tiradentes, Zona Leste. 1h30 de metrô até chegar ao trabalho. Mas havia algo que ninguém sabia sobre Helena Santos. 5 anos atrás, ela havia sido a melhor aluna da turma de Engenharia Civil da USP. Formatura com louvor. Ofertas de emprego em construtoras internacionais. O futuro brilhando à sua frente como um sol nascente. Então a crise chegou. Primeiro, o pai perdeu o emprego na metalúrgica. Depois, a mãe descobriu um câncer de mama. As contas do hospital começaram a chegar. Helena cancelou a pós-graduação no exterior, recusou o emprego em Dubai e aceitou qualquer coisa que pagasse rápido. Faxineira não era o que ela sonhara, mas pagava $2.500 por mês. Suficiente para o aluguel, as contas da mãe e um pouco de comida. Naquela manhã, Eduardo desceu para tomar café com os olhos inchados de tanto chorar. Helena estava organizando a geladeira, separando frutas orgânicas que custavam mais que seu salário diário. Bom dia, Eduardo, disse Helena como sempre fazia. Normalmente, o menino apenas resmungava um oi e seguia em frente. Mas hoje era diferente. Hoje ele parou e a olhou de verdade pela primeira vez. Helena, posso te fazer uma pergunta? Ela se virou, surpresa. Em 6 meses de trabalho, Eduardo nunca havia iniciado uma conversa. Claro, você sabe matemática? A pergunta saiu como um sussurro, como se fosse um segredo perigoso. Helena sorriu. Um pouquinho. Eduardo sentou-se no banquinho da cozinha americana. Meu pai disse que até você sabe mais matemática. Que eu... Helena sentiu uma pontada no peito. Não era a primeira vez que Henrique Castilho a usava para humilhar o filho. Seu pai não deveria ter dito isso. Mas é verdade, não é? Os olhos do menino brilharam com lágrimas contidas. Todo mundo sabe mais que eu. Sou burro mesmo. Helena parou o que estava fazendo. Naquele momento, algo despertou dentro dela. A mesma indignação que sentia quando os professores da faculdade duvidavam de sua capacidade por ela ser negra e pobre. Eduardo, me escuta bem. Ela se abaixou para ficar na altura dos olhos dele. Você não é burro. Ninguém é burro. Algumas pessoas só aprendem diferente. Diferente como? Posso te mostrar uma coisa? Eduardo assentiu, curioso. Helena pegou uma maçã da fruteira e colocou na mesa. Depois pegou mais 2. Quantas maçãs tem aqui? 3. Se eu comer uma, quantas sobram? 2. Se eu trouxer mais 5, quantas ficam? Eduardo contou nos dedos. 7. Viu? Você acabou de fazer soma.
E subtração. Helena sorriu. O problema não é que você não sabe. O problema é como estão tentando te ensinar. Pela primeira vez em meses, Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Sério? Sério. Sabe qual é a diferença? Entre 2 plás 3 e 2 maçãs mais 3 maçãs? Eduardo balançou a cabeça. Nenhuma. É a mesma coisa. Só que uma você consegue ver, tocar, entender. A outra é só número no papel. Naquele momento, Henrique entrou na cozinha, vestindo um terno de R$ 3.000. Parou na porta ao ver Helena conversando com Eduardo. O que está acontecendo aqui? Nada, senhor Castilho. Helena rapidamente voltou ao trabalho, só organizando a cozinha. Eduardo, você deveria estar estudando, não conversando. Com a empregada. O tom era áspero, cortante. Mas, pai, a Helena estava me mostrando. Não me interessa. Henrique pegou uma xícara de café e olhou para Helena com desprezo. Você é paga para limpar, não para dar opinião sobre educação. Se quisesse ser professora, teria estudado para isso. Helena baixou os olhos. Se ele soubesse que ela tinha diploma de engenheira, que sua dissertação sobre estruturas de concreto havia sido publicada em revista internacional, mas ele nunca perguntou. Para Henrique, ela era apenas uma faxineira pobre. Ponto final. E você, Eduardo, tem 2 horas de aula particular agora. Professor Johnson está chegando. Eduardo suspirou e saiu da cozinha, mas antes olhou para Helena com um olhar que dizia obrigado. Quando ficaram sozinhos, Henrique se aproximou de Helena. Escuta aqui, moça, não quero você enchendo a cabeça do meu filho com suas ideias. Você está aqui para limpar. Se passar da sua função novamente, está despedida. Entendeu? Entendi, senhor. Henrique saiu pisando duro. Helena voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam de raiva. Não raiva de ser ameaçada, raiva de ver uma criança sendo destruída psicologicamente todos os dias. À tarde, enquanto passava pano no corredor, ouviu os gritos vindos da sala de estudos. Não, não, não! Era a voz do professor Johnson, um inglês de 60 anos, carrasco disfarçado de educador. Como você não entende isso? É a 5ª vez que explico. Desculpa, professor, eu tento, mas tentar não basta. Ou você aprende, ou vai reprovar de vez. Seu pai já me avisou, se você não melhorar, ele vai te colocar numa escola pública. Helena parou de limpar, fechou os olhos e respirou fundo. Aquilo não era educação, era tortura. Naquela noite, depois que todos dormiram, Helena ficou um tempo extra arrumando a sala de estudos. Na mesa encontrou o caderno de Eduardo. Abriu e seu coração se partiu. Páginas e páginas de exercícios com anotações vermelhas. Errado! Preste atenção! Você não pensa! Mas Helena enxergou algo que nenhum professor havia visto. Os erros de Eduardo seguiam um padrão. Não eram erros de burrice, eram erros de alguém que tinha dislexia numérica, descalculia. Ela conhecia aquilo. Havia estudado na faculdade. Eduardo trocava números, confundia sinais, mas sua lógica estava correta. Era como se o cérebro dele traduzisse os números de forma diferente. Com as ferramentas certas, ele poderia aprender. Com paciência e método adequado, poderia até mesmo se destacar. Helena fechou o caderno e olhou pela janela. Lá fora, São Paulo dormia. Mas dentro dela, uma revolução silenciosa estava começando. No dia seguinte seria quinta-feira. Eduardo teria mais um dia de humilhação com o professor Johnson. E na sexta, a prova que decidiria seu destino. Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida e a vida de Eduardo para sempre. Às vezes, a salvação vem de onde menos esperamos. Na quinta-feira, Helena chegou ao apartamento dos Castilho com uma mochila diferente. Dentro dela, escondidos entre os produtos de limpeza, estavam materiais que ela havia comprado com o dinheiro do almoço. Blocos coloridos, papel quadriculado, lápis de cor e algumas frutas. Henrique havia saído cedo para uma reunião.
Professor Johnson chegaria às 14 horas. Helena tinha uma janela de 3 horas. Eduardo estava no quarto, deitado na cama, olhando o teto como se fosse um prisioneiro aguardando a execução. Ela bateu na porta. Eduardo, posso entrar? Pode. A voz saiu abafada. Helena entrou carregando uma bandeja com lanche e a mochila misteriosa. Trouxe um lanche para você. Não estou com fome. Sei que não está, mas precisa comer alguma coisa antes da aula. Eduardo se sentou na cama. Havia algo diferente na voz de Helena, mais firme, mais decidida. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. Quando você olha para o número 6, às vezes parece um 9. O menino arregalou os olhos. Como você sabe? E o 3 às vezes vira 8? Sim, os professores dizem que sou desatento, mas eu juro que vejo diferente. Helena sentou-se na beirada da cama. Eduardo, você não é desatento e definitivamente não é burro. Você tem algo chamado descalculia. O quê? Descalculia. É como se o seu cérebro fosse um tradutor que às vezes confunde as palavras. Só que em vez de palavras, confunde números. Eduardo franziu a testa. Isso é uma doença? Não é doença. É apenas uma forma diferente de processar informações. Einstein tinha dislexia. Steve Jobs também. Pessoas brilhantes que pensavam diferente. Mas então por que eu não consigo aprender? Helena abriu a mochila e tirou os blocos coloridos. Porque ninguém te ensinou do jeito certo. Quer tentar algo comigo? Eduardo hesitou. Mas e se meu pai descobrir? Seu pai saiu. E se descobrir, digo que estou te ajudando com o lanche. Helena sorriu. Confia em mim? Pela primeira vez em meses, Eduardo assentiu com esperança nos olhos. Helena colocou 5 blocos vermelhos na mesa. Vamos começar pelo básico. Quantos blocos tem aqui? 5. Agora vou tirar 2. Ela removeu 2 blocos. Quantos ficaram? 3. Perfeito. Agora escreve isso no papel. 5 menos 2 igual a 3. Eduardo pegou o lápis. Sua mão tremeu, mas ele escreveu 5, 2, 3. Consegui! Claro que conseguiu. Agora vamos fazer algo mais interessante. Helena pegou blocos de cores diferentes. Imagine que cada cor é um tipo de fruta. Vermelho é maçã, azul é banana, verde é pera. Eduardo estava prestando atenção como nunca antes. Se você tem 3 maçãs e compra mais 4, quantas maçãs tem no total? Eduardo contou nos blocos vermelhos. 7. E se você come 2 maçãs, sobram 5. Agora escreve 3 plus 4, 7 e 7. 2A. 5. Eduardo escreveu concentrado. Estava funcionando. Pela primeira vez, os números faziam sentido. Helena, por que nenhum professor me ensinou assim? Porque eles aprenderam que existe só uma forma de ensinar. Mas cada pessoa é única. Você precisa ver, tocar, sentir os números para entender. Por 1 hora eles trabalharam juntos, soma com blocos, subtração com frutas, multiplicação contando grupos de objetos. Eduardo acertou 9 de cada 10 exercícios. Não acredito que estou entendendo. Ele saltou da cadeira. Helena, você é mágica. Não sou mágica, sou apenas alguém que acredita em você. Naquele momento a campainha tocou. Professor Johnson. Rápido, guarda tudo. Helena jogou os materiais na mochila. E Eduardo? Sim? Não conta para ninguém sobre nossa conversa. Ainda não. Por quê? Porque seu pai não entenderia. Ele acha que só existe uma forma de ser inteligente. Mas nós 2 sabemos que isso não é verdade. Eduardo assentiu, cúmplice. Professor Johnson entrou na sala de estudos como um general entrando em território inimigo. Vamos, Eduardo. Hoje vamos revisar frações. Se você não entender hoje, é impossível que passe na prova de amanhã. Helena ouviu os gritos começarem antes mesmo de chegar ao corredor. Mas desta vez, algo havia mudado. Eduardo não estava chorando. Estava tentando aplicar o que havia aprendido. Professor, posso usar uns objetos para me ajudar a pensar?
Objetos? Que bobagem é essa? Matemática se faz na cabeça, não com brinquedinhos. Mas se eu conseguir entender melhor... Não, você vai aprender. Do jeito certo ou não vai aprender. Helena cerrou os punhos. Aquele homem estava destruindo a confiança que ela havia ajudado a construir. Às 17 horas, professor Johnson saiu bufando. Impossível! Esse menino é um caso perdido. Henrique vai ter que aceitar que o filho é limitado. Eduardo ficou na sala, cabisbaixo novamente. A magia havia durado pouco. Helena esperou alguns minutos e voltou à sala. Como foi? Horrível. Ele disse que sou limitado. Eduardo olhou para ela com os olhos marejados. Talvez ele tenha razão. Eduardo, me olha. Helena se abaixou na frente dele. Aquele homem está errado. Há uma hora você estava resolvendo problemas que antes pareciam impossíveis. O que mudou? Ele não deixou eu usar os blocos. Exato, não. Foi você que falhou. Foi o método dele. Helena olhou o relógio. Henrique voltaria em 1 hora. Eduardo, eu vou te fazer uma proposta, mas você precisa confiar em mim completamente. Que tipo de proposta? Esta noite, depois que todos dormirem, venha para a cozinha. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber para passar nessa prova. Eduardo arregalou os olhos. Mas e se meu pai descobrir? Não vai descobrir. E se descobrir, eu assumo toda a responsabilidade. Você faria isso por mim? Helena sorriu. Eduardo, quando eu tinha sua idade, também achavam que eu era burra. Porque era pobre, porque era negra, porque era diferente. Mas uma professora acreditou em mim, e isso mudou minha vida. E agora você. Quer fazer o mesmo por mim? Exatamente. Eduardo pensou por um momento. Era arriscado. Se o pai descobrisse, as consequências seriam terríveis. Mas olhando nos olhos de Helena, ele viu algo que nunca havia visto antes. Alguém que realmente acreditava nele. Ok, disse finalmente. Eu confio em você. Naquela noite, quando o apartamento dos Castilho mergulhou na escuridão, 2 almas improváveis se encontrariam na cozinha para uma revolução silenciosa. Eduardo não sabia, mas estava prestes a descobrir que a inteligência não tem cor, classe social ou idade, e que às vezes a pessoa que pode nos salvar está mais perto do que imaginamos. O cronômetro da vida de Eduardo estava chegando ao fim, mas Helena estava prestes a mostrar que ainda havia tempo para uma reviravolta. 00:30. O apartamento dos Castilho estava mergulhado em silêncio. Eduardo esperou até ter certeza de que o pai estava dormindo. Então saiu do quarto em passos de gato. O coração batia tão forte que ele tinha medo de que alguém pudesse ouvir. Na cozinha, Helena já estava esperando. Havia transformado a bancada numa pequena sala de aula. Blocos coloridos organizados por tamanho, frutas dispostas em grupos, papel quadriculado e lápis de cor. Tudo iluminado apenas pela luz suave do cooktop. Conseguiu sair sem acordar ninguém? Sussurrou Helena. Consegui. Meu pai ronca muito alto. Eduardo sorriu nervoso. Ótimo, temos até às 5 da manhã, tempo suficiente para uma revolução. Helena havia se preparado meticulosamente. Trouxe materiais da Faculdade de Pedagogia da sua irmã, pesquisou métodos alternativos de ensino, até improvisou jogos com objetos da própria cozinha. Primeira coisa que você precisa entender, Eduardo, você não é burro, só precisa aprender de um jeito diferente. Ela colocou 12 blocos vermelhos na mesa. Vamos começar com multiplicação. Todo mundo te ensina que 3/4 é decorar uma tabuada, certo? Eduardo assentiu. Errado. Multiplicação é sobre grupos. Se você tem 3 grupos de 4 blocos, quantos blocos tem no total? Eduardo contou os grupos. 12. Perfeito. Agora você entende o que significa 3/4. Não é um número mágico que você tem que decorar. É lógica pura. Por 2 horas eles trabalharam em silêncio, sussurrando apenas o necessário. Helena ensinou divisão, usando pizza de papel, que se dividia em fatias.
Frações viraram barras de chocolate partidas. Geometria virou um jogo de montar formas com palitos de dente. Eduardo absorvia tudo como uma esponja. Pela primeira vez na vida, matemática fazia sentido. Não era um código impossível de decifrar. Era uma linguagem que ele podia entender. Helena, por que você sabe tanto sobre isso? Porque estudei para ser engenheira. E porque eu acredito que você pode aprender qualquer coisa. Só precisa do método certo. Eduardo parou de escrever. Você é engenheira formada pela USP, com honras ao mérito. Mas então por que você trabalha como faxineira? Helena sorriu tristemente. Porque às vezes a vida nos obriga a escolhas que não queremos fazer. Minha mãe ficou doente. Meu pai perdeu o emprego. Eu precisava de dinheiro rápido. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Você sacrificou sua carreira para cuidar da sua família? Sacrifiquei temporariamente. Um dia volto a trabalhar como engenheira, mas agora estou aqui e posso te ajudar. Eram 2 da manhã quando um ruído no corredor os fez congelar. Passos. Alguém estava acordado. Helena rapidamente jogou os materiais dentro da mochila. Eduardo se escondeu atrás da ilha da cozinha. Os passos se aproximaram. Era Henrique, indo ao banheiro da suíte master. Eles ficaram imóveis por 5 minutos eternos, até os passos se afastarem. Por pouco, sussurrou Eduardo. Quase paramos por aqui. Quer continuar? Eduardo assentiu com determinação. Quero. Às 3 da manhã, Helena introduziu o conceito que mudaria tudo para Eduardo. Visualização matemática. Eduardo, você vai fazer a prova amanhã, certo? Hoje, em algumas horas. Certo. Quero que você feche os olhos e imagine cada problema como uma história. Como assim? Se a pergunta for João tinha R$ 15 e gastou 8, quanto sobrou? Você não vê números. Você vê João com dinheiro no bolso, gastando numa loja e contando o que sobrou. Eduardo fechou os olhos e tentou. Consigo ver. Ótimo. E se for multiplicação, você vê grupos de objetos. Se for fração, você vê uma pizza sendo dividida. Transforma tudo em imagem. Essa foi a virada. Eduardo começou a resolver problemas complexos, visualizando cada situação. O menino que não conseguia somar. 2 + 2 estava agora resolvendo equações de primeiro grau. Às 4 da manhã, Helena fez o teste final. Vou te dar 5 problemas iguais aos que vão cair na prova. Se você acertar pelo menos 4, passa. Primeiro problema. Maria comprou 3 pacotes de biscoito. Cada pacote tem 8 biscoitos. Quantos biscoitos ela comprou no total? Eduardo fechou os olhos, visualizou 3 pacotes, imaginou 8 biscoitos em cada um, contou mentalmente. 24. Correto. Segundo problema. Um ônibus tinha 45 passageiros. Na primeira parada desceram 12 e subiram 8. Quantos passageiros tem agora? Eduardo visualizou o ônibus, viu pessoas descendo e subindo. 41, perfeito e assim por diante. Eduardo acertou todos os 5 problemas. Eu não acredito, ele sussurrou emocionado. Consegui, conseguiu, porque sempre foi capaz. Só precisava de alguém que acreditasse em você. Às 4h45, eles guardaram tudo rapidamente. Eduardo voltou para o quarto nas pontas dos pés. Mas antes, se virou para Helena. Obrigado, disse, os olhos brilhando. Não me agradeça ainda. Amanhã é que vamos saber se funcionou. Helena? Sim? Mesmo que eu passe na prova, meu pai nunca vai acreditar que eu consegui sozinho. Ele vai achar que foi sorte. Helena sorriu. Eduardo, não importa o que seu pai acha. Importa o que você sabe sobre si mesmo, e depois de hoje, você sabe que é inteligente. Eduardo subiu para o quarto com um sentimento que não experimentava há anos. Esperança. Na cozinha, Helena ficou alguns minutos organizando os últimos detalhes. Sabia que havia feito algo perigoso. Se Henrique descobrisse, seria demitida na hora, talvez até processada por interferir na educação do menor.
Mas olhando para os exercícios que Eduardo havia resolvido, ela sabia que havia valido a pena. Aquele menino não era burro. Era brilhante. Apenas precisava ser ensinado na linguagem que seu cérebro entendia. Às 5h15, Helena foi embora do apartamento. No metrô lotado da linha vermelha, fechou os olhos e pensou na prova que aconteceria em algumas horas. Eduardo estava pronto. A pergunta era: o mundo estava pronto para Eduardo? Na cidade Tiradentes, chegando em casa, Helena olhou para a foto da formatura na USP pendurada na parede do quartinho. 5 anos investindo numa carreira que foi interrompida pela vida. Mas talvez pudesse usar seu conhecimento para transformar uma vida jovem. Era sexta-feira, dia da prova final, dia de Eduardo mostrar que sempre teve potencial. E Helena estaria lá, torcendo em silêncio, sabendo que havia dado ao menino as ferramentas certas para ele descobrir sua própria inteligência. Sexta-feira, 8h da manhã. Eduardo acordou com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, era confiança. Pela primeira vez em anos, ele sabia que poderia enfrentar uma prova de matemática. No café da manhã, Henrique estava especialmente agressivo. Hoje é o dia, moleque. Espero que tenha estudado, porque não vou aceitar desculpas. Estudei, pai. Estudou? Henrique riu com desdém. Com aquele palhaço do professor Johnson? Ele mesmo me disse ontem que você é um caso perdido. Eduardo respirou fundo, lembrando das palavras de Helena. Não importava o que o pai achava, importava o que ele sabia sobre si mesmo. Helena chegou às 9h para a limpeza matinal. Cruzou com Eduardo na cozinha e, discretamente, fez um sinal de positivo com o polegar. Ele sorriu e fez o mesmo gesto de volta. Às 10 aulas, Eduardo foi para o Colégio São Bento, uma das escolas mais caras de São Paulo. O motorista particular, seu João, notou algo diferente no menino. Está mais animado hoje, Eduardo. Estou, seu João. Acho que vai dar tudo certo. Na escola, Eduardo entrou na sala de provas com o coração acelerado, mas não de medo, de expectativa. Era sua chance de provar que Helena estava certa. A professora Fernanda, uma mulher severa de 45 anos, distribuiu as provas. Vocês têm 2 horas. Quem terminar antes pode sair. Eduardo olhou para a primeira questão. Pedro comprou 4 caixas de lápis. O caixa tem 12 lápis. Quantos lápis Pedro comprou no total? Imediatamente, Eduardo fechou os olhos e fez exatamente o que Helena havia ensinado. Visualizou Pedro numa papelaria, comprando 4 caixas, cada uma com 12 lápis dentro. Viu os grupos claramente. 4 grupos de 12. 4x12, 48. 48 lápis, escreveu confiante. Segunda questão. Ana tinha R$ 85. Gastou R$ 37 numa blusa e R$ 18 numa calça. Quanto dinheiro sobrou? Eduardo visualizou Ana com dinheiro na carteira, comprando as roupas, contando o troco. 85, 37, 18, 30. R$ 30, escreveu. Questão após questão, Eduardo aplicava o método de Helena. Transformava números em histórias, problemas em situações reais que ele conseguia enxergar. Pela primeira vez na vida, matemática fazia sentido. Em 1 hora e 15 minutos, Eduardo havia terminado toda a prova. Revisou todas as respostas, conferiu os cálculos e teve certeza de que estava tudo correto. Levantou a mão. Professora, terminei. Professora Fernanda olhou surpresa. Eduardo nunca terminava provas. Geralmente, entregava em branco ou com meia dúzia de respostas erradas. Tem certeza, Eduardo? Ainda tem 45 minutos. Tenho certeza. Eduardo entregou a prova e saiu da sala, com um sorriso no rosto. Pela primeira vez, sabia que havia dado o seu melhor, e seu melhor era muito bom. No apartamento, Helena estava aspirando o tapete da sala quando o telefone tocou. Era da escola. Alô, senhor Castilho, aqui é a professora Fernanda do Colégio São Bento. Henrique estava numa reunião, mas atendeu, pensando que eram más notícias. Fale rápido, estou ocupado.
É sobre a prova do Eduardo hoje. Deixa eu adivinhar. 0 de novo? Na verdade, senhor, é o contrário. Preciso conversar com o senhor pessoalmente. É urgente? Henrique franziu a testa. Urgente como? Prefiro não falar pelo telefone. O senhor pode vir aqui às 14 horas? Henrique cancelou a reunião da tarde e foi até a escola esperando o pior. Talvez Eduardo tivesse colado. Talvez tivesse tido uma crise nervosa. O pior, talvez tivesse agredido algum colega. Na sala da direção, a professora Fernanda estava acompanhada do diretor pedagógico, professor Carlos. Senhor Castilho, obrigada por vir. Precisamos falar sobre a prova do Eduardo. Deixa eu adivinhar. Ele colou? Fez alguma besteira? Não, senhor. Ele tirou 9,5. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Como é que é? 9,5 de 10. Eduardo acertou 19 das 20 questões. E a que errou foi por um erro. De cálculo simples, não de conceito. Isso é impossível. Vocês confundiram as provas. Professor Carlos mostrou a prova corrigida. É a letra dele. Reconhecemos a caligrafia. E mais, ele terminou em 1 hora e 15 minutos. Demonstrou total domínio da matéria. Henrique pegou a prova nas mãos, incrédulo. Era realmente a letra do Eduardo. E todas as respostas estavam certas. Como isso é possível? Senhor Castilho, disse a professora Fernanda. Eduardo sempre foi uma criança inteligente. Ele apenas precisava encontrar sua própria forma de aprender. Mas os professores particulares, o professor Johnson, às vezes, senhor, o que funciona para a maioria não funciona para todos os alunos. Cada criança tem seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem. Henrique saiu da escola completamente perdido. Como era possível que o filho burro tivesse tirado 9,5 numa prova que ele tinha certeza de que seria um desastre? Em casa, Eduardo estava na sala de estar, fingindo assistir televisão, mas na verdade esperando ansiosamente a chegada do pai. Helena estava na cozinha, mas conseguia ouvir tudo. Seu coração batia acelerado. Henrique entrou como um furacão. Eduardo! O menino pulou do sofá. Oi, pai. Você colou na prova? Não, pai. Alguém te ajudou? Eduardo hesitou por uma fração de segundo. Tecnicamente, Helena havia ajudado, mas na hora da prova ele estava sozinho. Não, pai. Fiz sozinho. Henrique mostrou a prova. Então me explica como você tirou 9,5. Eduardo olhou para a prova corrigida e sorriu. Estudei. Estudou? Com quem? O professor Johnson disse que você é um caso perdido. Estudei sozinho. Encontrei uma forma de entender melhor. Que forma? Eduardo respirou fundo. Transforma os problemas em histórias. Aí fica mais fácil. Henrique olhou para o filho com desconfiança. Havia algo diferente. Eduardo estava mais confiante, mais seguro de si. Você está mentindo. Alguém te ajudou. Quem foi? Ninguém, pai. Eu consegui sozinho. Naquele momento, Helena apareceu na porta da sala. Senhor Castilho, posso falar com o senhor? Não agora. Estou conversando com meu filho. É sobre a prova do Eduardo. Henrique se virou, os olhos faiscando de raiva. O que você tem a ver com isso? Helena respirou fundo. Sabia que estava prestes a colocar tudo em risco. Eu ajudei ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo arregalou os olhos. Helena havia acabado de assumir toda a responsabilidade. Você o quê? O grito de Henrique ecoou por todo o apartamento. Eu ensino Eduardo há alguns dias. Percebi que ele só precisava de um método diferente de aprendizagem. Você não é professora, você é faxineira. Sou engenheira formada pela USP. E acredito que Eduardo é uma criança brilhante. Henrique ficou vermelho de raiva. Você está despedida. Sai da minha casa agora. Pai, não. Eduardo se colocou entre os dois. Foi ela que me ajudou. Pela primeira vez alguém acreditou em mim. Você fez ela de boba, Eduardo. Ela aproveitou da sua inocência.
Ela não fez nada de errado. Ela me ensinou que eu não sou burro. Helena pegou sua bolsa. Eduardo, lembra do que conversamos. Você é inteligente. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Helena, não vai embora. Eduardo correu atrás dela. Henrique segurou o filho pelo braço. Você nunca mais vai ver essa mulher, entendeu? Eduardo olhou para Helena se afastando e depois para o pai. Pela primeira vez na vida sentiu raiva. Raiva real. Você está errado, pai. Ela é a única pessoa que me entende. Ela é uma aproveitadora. Ela é melhor que você. Henrique ficou vermelho de raiva, os punhos cerrados, tremendo de fúria. Perdeu o controle completamente e partiu para cima do filho. Eduardo recuou, assustado, tropeçou e caiu no chão. Nunca mais. Fale assim comigo. Eduardo olhou para o pai de baixo com lágrimas nos olhos. Não de dor física, de medo e decepção. Helena me tratou melhor em uma semana do que você em 12 anos. Henrique ficou sem palavras. O filho havia cruzado uma linha que nunca havia cruzado antes. Naquela noite, Eduardo ficou trancado no quarto, chorando. Não pela bofetada, mas porque havia perdido a única pessoa que acreditava nele. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida frenética. Mas dentro do apartamento dos Castilho, uma tempestade havia destruído a frágil paz que Helena havia construído. O que nenhum dos dois sabia era que a maior reviravolta ainda estava por vir. Uma semana se passou desde que Helena foi demitida. Eduardo estava numa depressão profunda. Voltou a tirar notas baixas, não falava com ninguém e passava horas trancado no quarto. Era como se a luz que Helena havia acendido nele tivesse se apagado. Henrique contratou uma nova faxineira, Dona Marta, uma senhora de 60 anos, que não conversava com ninguém. Também demitiu o professor Johnson e contratou uma equipe ainda mais rígida de educadores. Mas algo estava incomodando Henrique. A prova. Aquela maldita prova de 9,5 não saía da sua cabeça. Como era possível que o filho burro tivesse tirado uma nota tão alta? E as palavras de Helena ecoavam. Sou engenheira formada pela USP. Na segunda-feira seguinte, Henrique tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para um investigador particular. Rodrigo, preciso que você investigue uma pessoa para mim. Helena Santos. Trabalhou aqui como faxineira. Quero saber tudo sobre ela. Suspeita de roubo, Sr. Castilho? Não, é complicado. Só investiga. 3 dias depois, Rodrigo ligou de volta. Sr. Castilho, tem certeza de que a mulher se chama Helena Santos? Tenho. Por quê? Porque os dados não batem com o perfil de faxineira. Henrique sentou-se na poltrona do escritório. Como assim? Helena Santos, 25 anos. Formada em Engenharia Civil pela USP em 2019. CRA 9,2. Graduação com louvor. Prêmio de melhor aluna da turma. Publicou 3 artigos em revistas internacionais sobre estruturas de concreto armado. Henrique ficou em silêncio. Tem mais, senhor. Ela fez estágio na construtora Mendes Eng Associados. Recebeu ofertas de emprego na Odebrecht, Camargo Correia e até numa empresa em Dubai. Salário inicial de R$ 15.000. E por que ela estava trabalhando como faxineira? Aí que fica interessante. O pai dela, José Santos, era metalúrgico na Companhia Siderúrgica Nacional. Demitido em 2020, na crise. A mãe, Maria Santos, descobriu câncer de mama no mesmo ano. Helena cancelou todos os planos profissionais para cuidar da família. Henrique sentiu um frio na barriga. Senhor, quer que eu continue investigando? Continua. Helena trabalha como faxineira há 2 anos. Ganha R$ 2.500 por mês. Todo o dinheiro vai para o tratamento da mãe e aluguel da família. Ela mora numa kitnet de 25 metros quadrados na cidade Tiradentes. A ligação terminou, mas Henrique ficou parado por 1 hora inteira. Aquela mulher que ele havia humilhado e demitido era uma das melhores engenheiras da sua geração e havia sacrificado tudo pela família. Na quinta-feira, algo ainda mais impactante aconteceu. Henrique recebeu uma ligação
Diretoria do Colégio São Bento. Senhor Castilho, aqui é o diretor Miguel. Precisamos conversar sobre Eduardo. Ele fez alguma coisa? Na verdade, é sobre o comportamento dele após a prova excepcional da semana passada. Que comportamento? Eduardo voltou a ter dificuldades extremas. Ontem tirou 0 em matemática novamente. Parece que regrediu. Henrique franziu a testa. Como assim regrediu? As professoras relatam que ele está desanimado, desmotivado, como se tivesse perdido algo importante. Senhor Castilho, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Eduardo teve algum professor ou tutor especial na semana da prova? Porque a diferença de desempenho é gritante. É como se 2 pessoas diferentes tivessem feito as provas. Senhor, seu filho demonstrou entender conceitos complexos que antes eram impossíveis para ele. Henrique desligou o telefone perturbado. Tudo começava a fazer sentido. Helena não havia ensinado Eduardo a colar ou decorar respostas. Ela havia realmente desbloqueado o potencial do menino. Naquela noite, Henrique entrou no quarto de Eduardo. O filho estava deitado, olhando o teto. Eduardo, preciso falar com você. Não quero conversar. É sobre Helena. Eduardo se sentou na cama, interessado. Filho, me conta a verdade. O que ela te ensinou? Eduardo hesitou. Você vai ficar bravo. Não vou. Prometo. Ela me ensinou que eu não sou burro, que meu cérebro só funciona diferente dos outros meninos. Me ensinou a transformar problemas de matemática em histórias, a ver os números como coisas reais. E funcionou? Funcionou. Pela primeira vez na vida, matemática fez sentido. Eduardo olhou para o pai com os olhos marejados. Por que você mandou ela embora? Ela era a única pessoa que acreditava em mim. Henrique se sentou na beirada da cama. Eduardo, eu cometi um erro. Que tipo de erro? Eu achei que Helena estava te enganando, que ela não podia ser inteligente porque era faxineira. Mas ela é inteligente, mais que qualquer professor que já tive. Eu sei, filho. Eu descobri. Eduardo arregalou os olhos. Descobriu o quê? Helena é engenheira, formada pela USP, uma das melhores da turma dela. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Ela sacrificou a carreira para cuidar da mãe doente. E eu a tratei como se ela fosse menos que nada. Pai, você pode trazer ela de volta? Henrique suspirou. Não sei se ela vai querer voltar depois do que eu fiz. Na sexta-feira pela manhã, Henrique tomou uma decisão que sua arrogância nunca havia permitido antes. Pegou o carro e foi até a cidade Tiradentes procurar Helena. O contraste era chocante. Saindo dos jardins luxuosos do centro para as ruas de asfalto rachado da periferia. Henrique nunca havia pisado numa favela na vida. Encontrou o endereço, um prédio simples de 5 andares, sem elevador. Helena morava no 4º andar. Henrique subiu as escadas, cada degrau sendo uma lição de humildade. Tocou a campainha. Helena abriu a porta e quase desmaiou ao vê-lo. Senhor Castilho, como o senhor conseguiu meu endereço? Posso entrar? Preciso falar. Eu com você. Helena hesitou, mas abriu a porta. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente organizado. Na parede, Henrique viu o diploma da USP emoldurado. Você realmente é engenheira. Sempre fui, senhor. Por que não me contou? O senhor nunca perguntou. Para o senhor, eu era apenas a faxineira pobre. Henrique olhou ao redor. Na mesinha de centro, viu contas de hospital empilhadas, todas em nome de Maria Santos. Sua mãe está internada, fazendo quimioterapia. Helena limpou uma lágrima. Eu preciso arrumar outro emprego rápido. Os medicamentos custam quase 3.000 reais por mês. Henrique sentiu uma dor no peito que nunca havia sentido antes. Remorso. Helena, eu vim aqui para te pedir desculpas. Desculpas? E para te fazer uma proposta. Helena franziu a testa desconfiada. Quero que você volte, não como faxineira, como tutora do Eduardo. Salário de 8.000 reais por mês. Mais plano de saúde para você e sua mãe. Helena ficou em silêncio por um longo tempo.
Por que agora, Sr. Castilho? Porque descobri que você é a única pessoa que consegue ensinar meu filho. E por quê? Porque eu estava errado sobre tudo. E se eu recusar? Henrique baixou a cabeça. Não posso te obrigar. Mas Eduardo está destruído sem você. E eu acho que cometi o maior erro da minha vida. Helena olhou pela janela do apartamento. Via o movimento da favela lá embaixo. Crianças brincando na rua. Mães voltando do trabalho. Aceito, disse finalmente. Mas com duas condições. Quais? Primeira, o senhor nunca mais vai humilhar Eduardo. Nem a mim. Se acontecer uma vez, eu vou embora e nunca mais volto. Henrique assentiu. E a segunda? Eduardo precisa de acompanhamento especializado. Ele tem descalculia. É uma condição real que afeta como o cérebro processa números. Precisamos de uma equipe que entenda isso. Henrique franziu a testa. O quê? Descalculia. É como dislexia, mas com números. Por isso os métodos tradicionais nunca funcionaram com ele. Eduardo não é burro, Sr. Castilho. Ele é uma criança brilhante que precisava ser ensinada na linguagem certa. Era a primeira vez que Henrique ouvia aquele termo. E pela primeira vez, tudo começou a fazer sentido. Henrique assentiu. Aceito. Quando voltaram ao apartamento dos Castilho, Eduardo estava fazendo lição na sala. Ao ver Helena entrar, ele correu e se jogou nos braços dela. Helena, você voltou. Voltei. E agora sou sua professora oficial. Eduardo olhou para o pai, incrédulo. Henrique sorriu. Um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em anos. Helena vai te ajudar a ser o melhor aluno que você pode ser. Naquela tarde, pela primeira vez, Henrique assistiu Helena ensinar Eduardo. Viu o método dela, a paciência, a forma como ela transformava números em magia. E entendeu que a inteligência não tem endereço, cor ou classe social. Às vezes, a pessoa mais sábia está onde menos esperamos. A vida de Eduardo estava prestes a mudar para sempre. E a de Helena também. 6 meses se passaram desde que Helena voltou como tutora oficial de Eduardo. A transformação foi surpreendente para todos que conheciam a família Castilho. Eduardo não era mais o menino triste e inseguro. Havia se tornado um dos melhores alunos da turma. Suas notas em matemática saltaram de 0 para 9,5 de média. Mas mais importante que isso, ele havia recuperado a autoestima. Helena, consegui resolver todos os exercícios de álgebra. Eduardo entrou correndo na sala de estudos, acenando o caderno. Viu? Eu sempre disse que você era brilhante. Helena sorriu orgulhosa. Agora me conta como você fez o exercício 7. Transformei em história. Um homem tinha X reais, gastou metade numa loja e sobrou 25 reais. Aí eu imaginei ele gastando a metade e ficando com 25. Então X dividido por 2 igual a 25. Então X igual a 50. Perfeito! Você transformou álgebra em lógica. Henrique observava de longe, apoiado na porta. A relação entre ele e o filho também havia mudado radicalmente. As humilhações diárias tinham dado lugar a conversas e até mesmo elogios. Pai, quer ver minha prova de física? Eduardo correu até ele. Claro, filho. Eduardo mostrou a prova. 8,5. A professora disse que fui o único da turma que acertou o problema mais difícil. Estou orgulhoso de você, Eduardo. Henrique abraçou o filho, algo que não fazia há anos. Mas a maior transformação estava acontecendo na vida de Helena. Com o salário de tutora, ela conseguiu mudar a mãe para um hospital particular. O tratamento melhorou drasticamente. Maria Santos estava respondendo bem à quimioterapia e os médicos falavam em remissão completa. Filha, nunca pensei que veria o dia em que uma família rica nos trataria com tanto respeito, disse Maria numa tarde, no quarto do hospital. As pessoas podem mudar, mãe. Henrique aprendeu que inteligência não tem classe social. E você, vai continuar sendo tutora para sempre? Helena sorriu.
Na verdade, tenho uma surpresa para te contar. Na segunda-feira seguinte, Helena chamou Henrique para uma conversa na sala. Senhor Castilho, preciso falar algo importante com o senhor. Pode falar, Helena. Você sabe que agora te considero parte da família. Recebi uma proposta de emprego. O coração de Henrique gelou. De quem? De uma construtora internacional. Trabalho na área da minha formação. Engenharia civil. Salário de R$ 25.000 para começar. Henrique ficou em silêncio. Sabia que esse dia chegaria. E você vai aceitar? Depende. De quê? De uma proposta que quero fazer ao senhor. Henrique franziu a testa, curioso. Quero abrir uma empresa de reforço escolar especializada em crianças com dificuldades de aprendizagem. Quero usar os métodos que desenvolvi com Eduardo para ajudar outras crianças. Interessante. E o que isso tem a ver comigo? Quero que o senhor seja meu sócio. Henrique quase caiu da cadeira. Como? O senhor investe o capital inicial. Eu coloco o conhecimento técnico. Criamos uma rede de centros de aprendizagem em São Paulo. Começamos nos Jardins e expandimos para a periferia. Helena tirou um projeto da bolsa. Preparei um plano de negócios completo. Estimativa de retorno do investimento em 18 meses. Henrique pegou o documento e ficou impressionado. Era profissional, detalhado, visionário. Helena, isso é brilhante. Aprendi muito sobre negócios observando o senhor esses meses. E Eduardo? Eduardo continua comigo. Ele vai ser nosso primeiro caso de sucesso. Prova viva de que toda criança pode aprender. Naquele momento, Eduardo entrou na sala. Pai, Helena, vocês estão conversando sobre alguma coisa séria? Helena sorriu. Eduardo, como você se sentiria em ajudar outras crianças que passam pelo que você passou? Os olhos de Eduardo brilharam. Seria incrível. Posso contar para elas que não são burras, como você me contou? Exatamente. Henrique olhou para os dois e tomou a decisão mais acertada da sua vida. Helena, aceito a sociedade. 3 meses depois, a Instituto Helena em Eduardo, aprendizagem especializada, abriu suas portas nos Jardins. No primeiro dia, 30 crianças com dificuldades de aprendizagem foram atendidas. Eduardo estava lá, voluntário aos 12 anos, ajudando outras crianças a descobrirem que eram inteligentes. Não fica triste, dizia ele para uma menina de 8 anos que chorava por não conseguir fazer contas. Eu também achava que era burro, mas a Helena me ensinou que meu cérebro só funciona diferente, e diferente pode ser melhor. Helena, agora diretora pedagógica do Instituto, observava Eduardo com lágrimas nos olhos. O menino destruído havia se tornado um pequeno mentor. Henrique estava na recepção, conversando com pais desesperados que chegavam com filhos desanimados e saíam com esperança nos olhos. Senhor Castilho, disse uma mãe, meu filho tem 10 anos e nunca passou em matemática. Os médicos dizem que ele tem TDAH. Senhora, trouxe seu filho ao lugar certo. Aqui não tratamos crianças como deficientes. Tratamos como especiais. No final do primeiro ano, o Instituto havia atendido 200 crianças. 95% delas melhoraram significativamente suas notas. Mas mais importante, 100% recuperaram a autoestima. A história se espalhou pela mídia. Helena foi capa da revista Exame como a engenheira que revolucionou a educação. Eduardo foi entrevistado no programa do Ratinho como o menino que virou mentor. Henrique, pela primeira vez, se orgulhava não da sua fortuna, mas do filho que havia criado. Mas a maior vitória veio numa tarde de dezembro. Helena estava no hospital, segurando a mão da mãe. Filha, disse Maria Santos, fraca, mas sorrindo. O médico me deu alta definitiva hoje. Estou curada. Helena chorou como uma criança. Mãe, conseguimos. Não, filha, você conseguiu. Transformou nossa tragédia em vitória. Naquela noite, Helena voltou para casa. Não mais a kitchenette da favela, mas um
Apartamento de 2 quartos que comprara com o próprio dinheiro. Na parede da sala, lado a lado, estavam 2 quadros, seu diploma de engenharia civil e a primeira foto do instituto, com ela, Eduardo e Henrique cortando a fita de inauguração. No celular, uma mensagem de Eduardo. Helena, minha professora disse que sou o melhor aluno de matemática da turma. Obrigado por me ensinar que eu era inteligente. Te amo. Helena sorriu e olhou pela janela. São Paulo brilhava lá embaixo, cheia de possibilidades. 2 anos atrás, ela era uma faxineira sem perspectivas, cuidando de uma mãe doente, sendo humilhada por um bilionário arrogante. Hoje, era empresária, educadora, salvou a mãe e transformou a vida de centenas de crianças. Às vezes, as maiores reviravoltas da vida começam com um simples ato de bondade. Helena escolheu acreditar num menino que ninguém mais acreditava. E isso mudou não apenas a vida de Eduardo, mas dela própria. Porque quando você planta esperança na vida de alguém, ela cresce e se multiplica de formas que nunca imaginou. Na mesa da sala, Eduardo havia deixado um desenho para Helena. Era ele e ela numa sala de aula, rodeados de crianças sorrindo. Embaixo, escrito com a letra cuidadosa de uma criança. Para Helena, que me ensinou que ser diferente é ser especial. A faxineira pobre havia se tornado a mulher mais rica de São Paulo. Rica em propósito, em realização, em vidas transformadas. E essa riqueza ninguém jamais poderia tirar dela. A história de Eduardo e Helena nos lembra de algo poderoso. Muitas vezes, a diferença entre fracasso e sucesso está em alguém que acredita em nós. Eduardo passou anos sendo chamado de inútil, desacreditado até pelo próprio pai, até que uma simples faxineira, invisível para todos, mas com um coração enorme, lhe mostrou que aprender não tem um único caminho. Quantas pessoas à nossa volta não estão presas nesse mesmo ciclo de dor e poderiam se transformar se recebessem apenas um pouco de apoio e compreensão? Talvez você conheça alguém assim, talvez até já tenha se sentido como Eduardo. Se essa história te tocou, eu te convido a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história transformadora como essa. Deixe o seu like, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, e compartilhe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você faria no lugar de Helena ou no lugar de Eduardo. Vamos juntos mostrar que cada pessoa, independente de origem, tem um brilho único esperando para ser revelado.